Olá, salve, salve nação rubro-negra! Está no ar mais uma edição do Mister Mengão, o seu canal de notícias do Flamengo. Flamengo monitora volante luso brasileiro do Benfica. Clube português sonda zagueiro e promete fazer proposta ao Flamengo. Jogador do Manchester City oferecido ao Mengão. Portal turco afirma que Gabigol está de malas prontas para o Fenerbahçe. Essas e outras você confere agora, aqui no seu canal do Mister Mengão. Antes de começar o nosso vídeo, eu quero convidar você a participar comigo e com meu filho Edu Figueira da nossa live pós-jogo que vai acontecer amanhã às 8 horas da manhã, horário de Brasília, e estamos esperando você lá. Para o jogo dessa noite, o treinador do Tolima ele vai ter que quebrar a cabeça também para definir o seu time titular. Isso porque ele tem dúvidas e desfalques importantes, principalmente no setor ofensivo. O artilheiro da equipe do Campeonato Nacional e da Libertadores, Anderson Plata, não deve jogar depois de ter sofrido uma lesão grau 1 na coxa direita. Ele sentiu no jogo de ida da final da Apertura e, por isso, nem atuou na segunda partida da decisão que ocorreu no último domingo. Outra preocupação é com o atacante Andrés Ibarguen, que saiu de campo lesionado aos 18 minutos do primeiro tempo no jogo contra o Atlético Nacional da Colômbia. Além desses dois, o time colombiano tem também o desfalque do lateral Marulanda. Vale destacar que o Tolima vem de uma perda de título colombiano já nos acréscimos para a partida contra o Atlético Nacional no último domingo, jogando em casa. Eles perderam o título. Esse jogo é o primeiro entre Flamengo e Tolima na história da competição. O Tolima ele tem bons resultados contra equipes brasileiras em seus domínios. Mas esse ano, a maldição do estádio, que durava desde 96, foi quebrada pelo Galo. Mas no retorno, os colombianos surpreenderam e venceram o atual campeão brasileiro no Mineirão, terminando a fase de grupos com os mesmos 11 pontos do Galo. O Flamengo, que liderou sua chave com folga, vai precisar fazer valer o seu favoritismo para não cair nessa fase, como aconteceu lá em 2020. O jogo dessa noite, às 21h30, vai ter a transmissão da ESPN Brasil, TV fechada. Árbitro Jesus Valenzuela, assistente Jorge Urrega e Túlio Moreno da Venezuela, VAR Andrés Cunha do Uruguai. Flamengo vai de Santos, Rodinei, Davi Luiz, Léo Pereira, Felipe Luiz, Diego Ribas, Thiago Maia, Andreas Pereira, Everton Ribeiro, Arrascaeta e Gabigol. O técnico vai ser Lucas Silvestre. Pessoal, estou muito confiante de um bom resultado e arrisco meu palpite, 2-1 Flamengo. Você está confiante? Você arrisca um palpite? Então coloca aí pra gente brincar que eu vou divulgar quem acertar. Flamengo é pego de surpresa e pode ficar de mãos abanando em negócio por Rodinei, de até 16,5 milhões que entram no jogo. O lateral Rodinei, virou alvo recente do Grêmio e do Internacional, que gostariam de contratar o jogador já a partir dessa janela agora de 18 de julho, visando o segundo semestre, mas com o preço pedido pelo Flamengo, eles se assustaram e disseram, é inviável, Rodinei é muito caro. Conversando com os empresários que fizeram uma consulta junto ao Flamengo, sem dizer para qual clube, se eles vendiam ou emprestavam, e eles falaram, não, só vendemos e custa de 2 a 3 milhões de euros, cerca de 16,5 milhões de reais, disse lá o vice-presidente de futebol do Grêmio, Denis Abraão. Diante disso, o Internacional estaria preparando um pré-contrato pelo Rodinei, visando com que ele assine após a metade da temporada. A informação é da Rádio Bandeirantes de Porto Alegre. Como o contrato dele se encerra em dezembro de 2022, 6 meses antes disso, ele já pode assinar um pré-vínculo com qualquer outra equipe. Ou seja, as opções que restam para o Flamengo não perder o Rodinei de graça no final do contrato é renovar com o lateral de 30 anos ou diminuir a pedida visando vendê-lo ainda no mês de julho. O zagueiro Léo Pereira, de 26 anos, não caiu nas graças da torcida e costuma oscilar bastante em alguns jogos. E por isso, a diretoria do Flamengo não descarta negociá-lo. O Braga de Portugal, ele promete investir forte no defensor.
Com o sonho de atuar na Europa, né, o Léo Pereira, ele recebeu várias sondagens e já sinalizou positivamente para o clube português, o Braga. Esse time português avisou ao staff do jogador que vai fazer uma proposta de empréstimo por um ano até junho de 2023. O Braga e o Léo Pereira ainda buscam chegar a um acordo financeiro, mas isso não deve ser empecilho para as tratativas. Ambas as partes aguardam apenas o acordo do Flamengo. O Internacional também demonstrou interesse em contratar o zagueirão. Depois de contratar o lateral esquerdo René, o Inter via no Léo Pereira um excelente reforço para sua defesa. Quando o técnico Mano Menezes deu o seu ok, a diretoria do Inter abriu conversas com os dirigentes do Flamengo, mas quando entraram em contato com os empresários do jogador, o Inter ouviu a negativa. O Léo Pereira não tem interesse de sair do Flamengo para jogar por outro clube no Brasil. O objetivo dele é ir para o exterior, de preferência para Portugal. A recusa do Léo Pereira incomodou os dirigentes do Flamengo, que viam uma boa oportunidade para enxugar a sua folha e uma possível venda lucrativa pelo jogador. O Flamengo aceita negociar e, mesmo que seja por empréstimo, ele quer colocar uma cláusula de obrigatoriedade de compra no final desse empréstimo. O objetivo é recuperar pelo menos parte do valor pago ao Atlético Paranaense em 2020, ou seja, 7 milhões de euros, quase 28 milhões de reais na cotação da época. Lembrando que o Léo Pereira foi um pedido do técnico Jorge Jesus. Ele já entrou em campo 87 vezes e marcou 3 gols. Hoje à noite, inclusive, ele deve ser titular no jogo contra o Tolima, formando dupla de zaga com o Davi Luiz. Aí eu te pergunto, você negociaria o Léo Pereira? Coloca aí! O Flamengo segue a todo vapor no mercado de transferências para qualificar o seu elenco. Depois de contratar o Cebolinha, agora ele busca um meio de campo para substituir o volante Andreas Pereira, que hoje vai fazer o seu último jogo e nem volta com a delegação do Flamengo para o Rio de Janeiro. Ele vai direto para Londrina para encontrar parentes, dar uma descansada e depois embarcar para Londres a fim de resolver a sua vida. Para o lugar dele, o Flamengo está de olho no volante Gabriel Pires, do Benfica. Gabriel Pires estava cedido ao Al Gharafa, do Catar, e retorna ao Benfica depois do fim do contrato de empréstimo. O volante tem um vínculo com o Benfica até 2024, mas não faz parte dos planos do novo técnico da equipe. Apesar do interesse, o Flamengo ainda não oficializou uma proposta e vem monitorando o jogador à distância. Nesse mês, o Gabriel Pires foi alvo do Botafogo. Segundo a imprensa portuguesa, o alvinegro fez uma oferta de 3 milhões de euros, que acabou sendo recusada pelo Benfica, que pediu 5 milhões de euros, cerca de 25 milhões de reais na cotação atual. Natural do Rio de Janeiro, o Gabriel Pires está no Benfica desde 2018. O jogador é cria das divisões de base do Resende, mas foi negociado com a Juventus ainda nas categorias inferiores em 2011. De lá para cá, o luso brasileiro teve passagens por clubes italianos, espanhóis e até parar lá em Portugal. Bom, se você está curtindo esse vídeo, então me ajuda aí, deixa aquele like. Se você é novo ou nova por aqui, seja muito bem-vindo. Se inscreve aí nesse botãozão vermelho, aperta o sininho e pronto, eu só tenho a te agradecer. Apesar da negativa dos dirigentes do Flamengo, a imprensa turca segue confiante de que o Fenerbahçe vai tirar um dos principais jogadores do Flamengo. Com a lesão do Bruno Henrique, a bola da vez agora é o Gabigol. De acordo com as informações do portal Fotomac, o atacante de 25 anos está de malas prontas para ir para o novo clube de Jorge Jesus. Ídolo do Flamengo, Gabigol vive um dos momentos mais complicados com a camisa do clube. Por conta das atuações ruins nos últimos jogos, o artilheiro vem sendo muito cobrado pela torcida. Na última partida, apesar de ter marcado um gol contra o América Mineiro, o atacante recebeu algumas vaias quando foi substituído por ter perdido alguns gols e também perdeu um pênalti. O Gabigol, já deixou claro que só vai deixar o Flamengo em caso de uma proposta vantajosa, tanto para ele quanto para o clube, Apesar da excelente relação com Jorge Jesus, o Fenerbahçe dificilmente se enquadraria nesse patamar. Segundo o portal turco, a oferta é de 1 ano de empréstimo com opção de compra. Mamar na vaca vocês não querem, malandro? Isso aqui é para a gente encerrar.
Nessa quarta-feira, o portal torcedores.com informou que o Flamengo está de olho na contratação de Ian Couto do Manchester City. O atleta, revelado pelo Curitiba, tem 20 anos e não está contente com a sua situação atual na equipe inglesa. Por isso, o Flamengo vê a chance de conseguir contratá-lo e resolver de vez o problema da lateral direita. Ainda segundo a reportagem, o brasileiro já falou com o diretor esportivo do City, que gostaria muito de sair. O lateral acredita que tem potencial para jogar mais e não ir para equipes que não brigam por títulos, ficando escondido da seleção brasileira do técnico Tite. Ainda segundo apurou a reportagem, o Ian Couto ele foi oferecido ao Flamengo por empresários ligados ao Manchester City. Agora cabe ao técnico Dorival Júnior aprovar ou não a contratação desse jogador de 20 anos. Dependendo da resposta do técnico Dorival Júnior, o Flamengo pode entrar com tudo, sim, para contratar o Ian Couto. Vale lembrar que Pepe Guardiola aprovou a sua contratação e entendia que o jogador poderia ser um bom reforço no futuro. Mas, ao que tudo parece, os planos mudaram, Bom, pessoal, por hoje foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado das informações. Não esqueçam de deixar aquele like maneiro e de comentar o vídeo. Isso ajuda demais o nosso crescimento no YouTube. Um forte abraço para você que ficou comigo até aqui. Muito obrigado e até a próxima!